E no dia 14 de agosto de 2020, não foi só uma eliminação, foi uma execução. 2-8 contra o Bayern de Munique, o maior vexame da história do clube catalão. Mas o que ninguém entendeu à primeira vista é que aquele placar não nasceu naquele jogo. Ele foi construído por anos, contrato após contrato, erro após erro e, principalmente, pela traição aos próprios princípios. A cada má gestão, a cada decisão desesperada, a cada jogador que chegava por milhões sem identidade e sem função, o Barcelona foi se perdendo, até que desapareceu. E, ironicamente, um dos símbolos dessa queda foi Philippe Coutinho, contratado por uma fortuna. Porque naquela noite, do outro lado, ele seria o homem que cravaria os pregos no caixão blaugrana. É impossível! É fim de jogo! 8-2! 8-2! O Barcelona parecia intocável, campeão da Champions em 2015 com o time dos sonhos. Messi, Suárez e Neymar no ataque. Iniesta ainda dançando no meio, e o comando de Luis Henrique, que dava liberdade a um dos elencos mais talentosos da história recente. Mas os sinais estavam lá, pequenos, silenciosos, como rachaduras em um castelo de mármore. A saída de Neymar em 2017 foi o primeiro abalo sísmico. 222 milhões de euros, a maior transferência da história. E ao invés de usar esse dinheiro para reconstruir com inteligência, o clube entrou em parafuso. Comprou Dembélé e Philippe Coutinho por 135 milhões de euros. E mais tarde, Griezmann por 120 milhões. 3 jogadores, 3 perfis completamente diferentes. Nenhum deles com o DNA do Barcelona, nenhum deles com funções claras em campo. Em abril de 2018, o Barcelona chegou às quartas de final da Champions League com o pé na semifinal. Tinha vencido a Roma por 4-1 no Camp Nou. Era o time de Messi, Suárez, Iniesta, Piqué, uma constelação. Mas o futebol não respeita previsões. No Estádio Olímpico, a Roma foi pra cima com fome de história. E o Barça, sem resposta, foi engolido. Dzeko, De Rossi, Manolas, 3 gols, 3-0. O suficiente para virar uma noite tranquila em um pesadelo eterno. O vestiário em silêncio. Iniesta chorou. Sabia que era sua última Champions League pelo clube. E o que era para ser uma temporada mágica acabou com um tombo inesperado. Mas o pior ainda estava por vir. Um ano depois, em 2019, o adversário era o Liverpool. Sem Salah, sem Firmino, mas com Anfield lotado e uma ideia fixa na cabeça: acreditar. O Barça venceu o jogo de ida por 3-0. Messi fez um golaço de falta. Parecia encaminhado. Parecia. Porque depois que o Dembélé perdeu um gol feito, que seria o quarto... Pedro, dá bola no Messi, meu filho! Dá bola no Messi, meu filho! Messi pintou mais um, devolveu o Dembélé! No jogo de volta, o mundo viu uma das viradas mais épicas da história. O Origi, o Ainaldo de novo e o escanteio curto, a distração, a ingenuidade. Vem bola pra área! Arnold bateu rapidinho, Origi! Gol! 4-0, o time de Valverde entrou mudo e saiu calado. Messi sozinho no túnel, cabisbaixo. A imagem ficou marcada. Era o retrato de que o Barcelona se tornaria dali em diante um gigante abalado por dentro. 2 anos seguidos, 2 vantagens perdidas, 2 colapsos. Foi ali que o Barcelona deixou de ser temido e passou a ser questionado. Enquanto isso, a diretoria de Josep Maria Bartomeu se afundava em escândalos e decisões questionáveis, polêmicas com empresários, acusações de corrupção interna, contratos inflacionados, salários insustentáveis. Nos bastidores, o ambiente era tóxico. Jogadores sem comando, treinadores entrando e saindo, e Messi vendo tudo desmoronar sem poder fazer nada. Impotente. A identidade que foi construída durante décadas da base e a elite começou a se apagar. A obsessão por títulos rápidos destruiu a essência. E quando um clube como o Barcelona se desconecta da sua alma, o futebol castiga. O castigo estava chegando e seria impiedoso. É aquela típica frase: o pior ainda está por vir. E um homem sabia disso. Marcelo Beckler, jornalista da TNT Sports, aquele mesmo que anunciou que o Neymar seria vendido para o PSG antes de todo mundo e um mês antes do acontecido. E apesar de todos respeitarem a grandeza do Barcelona, ele sabia que o massacre estava vindo aí. E eu acho que o Bayern de Munique vai atropelar o Barcelona. Eu acho que vai passar por cima do Barcelona. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado das quartas de final, mais do que o Manchester City e Lyon. Peraí. Eu acho que... Lisboa, 14 de agosto de 2020. Era para ser só mais um jogo, mas terminou como a pior noite da história do Barcelona. Quartas de final, Champions League, jogo único sem torcida por causa da pandemia. Do outro lado, o Bayern de Munique. O Barcelona ainda tinha Messi, Suárez, Piqué, Busquets, mas não tinha alma. E o Bayern percebeu isso nos primeiros minutos. Thomas Müller abriu o placar aos 4. E embora Alaba tenha marcado contra em seguida empatando o jogo, ninguém tinha dúvidas. Aquilo era um massacre prestes a acontecer. O time alemão não respeitou nomes, escudo e nem história. Pressionava alto, dominava fisicamente, taticamente, psicologicamente.
Thomas Müller fazia o que queria. E o treinador daquele time do Bayern era o Hansi Flick, que hoje comanda o Barça. No jogo, o Perisic marcou o segundo gol do Bayern. Que pressão, Gnabry tomou na bola, tomou limpo, lá vai ele, passou, Perisic recebeu, bateu cruzado, gol! Gnabry, que atacava os espaços como uma flecha, marcou o terceiro. A subida do Thiago, do Goretzka, olha aí. Que tapa do Goretzka pro Gnabry, gol! Müller marcou o quarto. Passou, tem rebote do Kimmich, vem cruzamento de novo, Miller, gol! Tudo isso ainda no primeiro tempo, com Messi e companhia em campo. Os times foram para o vestiário e a expressão de choque dos jogadores do Barça era clara. No segundo tempo, o que era vexame virou humilhação. O Barça até esboçou uma reação com o gol de Luis Suárez, golaço por sinal. Suárez limpou, bateu, gol! Parecia que o Barça ia reagir e deixar o placar menos pior, mas o desastre estava vindo. Alphonso Davies destruiu a defesa do Barça no lance do quinto gol, deixando Semedo no chão como juvenil. Semedo, jogadaça do Alphonso Davies. Parou na frente dele, encarou, passou de novo, que lindo lance do Davies, entrou na área, foi no fundo, que jogadaça! Kimmich, gol! E o mais simbólico foi Philippe Coutinho, o homem que o Barcelona comprou por 135 milhões, que nunca se encaixou, que nunca rendeu o esperado e que foi emprestado ao Bayern. E naquela noite, ironicamente, virou carrasco do time que o rejeitou. Ele entrou no segundo tempo, aos 75 minutos, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e marcou 2 gols. O Bayern vai botando o Barcelona na roda, hein? Coutinho chegou, cruzamento, Lewandowski! Gol! O Barcelona jogou 16 vezes. Acho que vem mais, hein? Acho que vem mais. Thomas Müller abriu, olha o Coutinho, vai pintar o 7º! Gol! Thiago Alcântara, levantamento, olha o toque pro meio, olha o Coutinho, mais um! Gol! Era como se o destino estivesse rindo. O próprio fracasso do projeto do Barça marcando o 8º gol, com a camisa do adversário. E em respeito à sua antiga equipe, Coutinho nem comemorou. Mas o Bayern si não respeitou e passou o trator. Final 8-2, e não foi exagero, foi merecido. O Barcelona não existiu em campo, ficou nu, exposto diante do mundo. Os jogadores abaixaram a cabeça. Messi andava sozinho pelo gramado, como um sobrevivente em meio aos escombros. Não foi só uma eliminação, foi uma sentença, o ponto sem retorno. O dia que o Barcelona desapareceu. A pior derrota da história do Barcelona em competições europeias. O fim da linha para Setien, o técnico, e o início de um colapso sem precedentes. Aquela noite não foi apenas uma goleada, foi um momento em que o mundo percebeu. O Barcelona estava quebrado, por dentro e por fora. Depois do 8-2, não restou nada além dos cacos. O Barcelona estava no chão, e pela primeira vez em décadas não parecia ter forças para se levantar. A humilhação em Lisboa escancarou o que já era visível nos bastidores. Uma diretoria perdida, um elenco caro e desequilibrado, e um clube afogado em dívidas. Josep Maria Bartomeu tentava se segurar no cargo, mas a pressão da torcida, da mídia e dos próprios jogadores era insuportável. A renúncia veio meses depois, deixando para trás um rastro de destruição. Mas nada simbolizaria tanto o fim quanto o adeus de Lionel Messi. Ele não quis sair, pelo contrário, ele queria ficar. Mas o clube não tinha mais como bancar sua renovação. As dívidas acumuladas eram tão grandes que até a La Liga interveio. A folha salarial do Barça precisava ser drasticamente reduzida. E no dia 5 de agosto de 2021, o impossível aconteceu. Messi apareceu diante das câmeras, com os olhos marejados e a voz embargada, para se despedir de uma camisa que ele não queria tirar. Foi uma cena histórica, o adeus do maior jogador que o clube já teve, não por escolha, mas por falência. Foi ali que muitos perceberam, o Barcelona como conhecíamos tinha deixado de existir. Após a saída dele, repercutiu muito o caso Barçagate, em que a diretoria do clube contratou uma empresa para difamar jogadores e opositores nas redes sociais. O Barça virou manchete pelas razões erradas. Quando o Barcelona caiu, não foi só em campo, mas nas finanças, nos bastidores, na essência. A verdade é que o clube estava quebrado. A dívida ultrapassava 1 bilhão de euros. Salários inflados, jogadores encostados e um elenco construído à base do desespero, e não de identidade. A saída de Messi não foi apenas o fim de uma era. Foi o aviso mais claro de que o clube não podia mais sustentar a si mesmo. Depois disso, foram 2 anos seguidos eliminados ainda na fase de grupos da Champions League. E em 2023, surgiu mais uma bomba, o caso Negreira.
o clube fez pagamentos suspeitos a Josep Maria Henriques Negreira, ex-vice da comissão de arbitragem. Foram anos de repasse que levantaram suspeitas no mundo inteiro. O Barça nega a manipulação, mas a mancha ficou. Só que o Barcelona é gigante demais para morrer em silêncio, e em meio ao caos começou a tentar se levantar. Vieram Lewandowski, Condé, Dani Olmo, Rafinha, Robert Lewandowski, que por sinal foi um dos autores do 8-2 contra o Barça. Ele falou isso sobre o jogo do passado. I have to say that we didn't spoke about this. Because how I say, this is past, and now is the new chapter, is the new future in front of us, and I think it's better to don't look behind us. It's better to look in front of us, and this will be our idea, and that will be our challenge as well. Para o clube se reerguer, foram feitas contratações em meio a alavancas financeiras e apostas de alto risco. Algumas funcionaram, outras nem tanto. Mas o que importava era mandar uma mensagem: ainda estamos vivos. Xavi Hernández assumiu como treinador, não por currículo, mas por legado, por tentar resgatar a alma que o clube havia perdido. E no meio desse processo surgiu Lamine Yamal, um garoto com 15 anos quando apareceu pela primeira vez, e que aos 16 já era titular, já era símbolo. Lamine trouxe de volta a leveza, o improviso, a magia. Não era só talento, era identidade, como se o clube tivesse olhado para o próprio espelho e finalmente se reconhecido. O Barça voltou a conquistar títulos, voltou a colocar medo e voltou a vencer. Depois da saída de Xavi, as coisas melhoraram ainda mais com Hans Flick. E claro, Lamine Yamal, o novo ícone que pode mudar tudo. A crise ainda existe, o caminho ainda é longo, mas o brilho nos olhos da torcida voltou, porque agora há esperança. O 8-2 ainda está ali na memória, na ferida e na história, porque algumas derrotas não são apagadas com o tempo, são eternizadas. Aquela goleada não foi só um placar humilhante, foi um espelho. Mostrou tudo que o Barcelona tinha deixado de ser, e tudo o que precisava lembrar para voltar a existir. O clube afundou, perdeu sua alma, seu maior ídolo e o respeito. Mas lendas não morrem, elas dormem, e quando despertam, são ainda mais perigosas. Hoje, com sangue novo, com ideias renovadas e com um garoto chamado Lamine Yamal carregando nos pés a esperança de milhões, o Barcelona não quer apenas vencer, ele quer ser de novo. Já são 10 anos sem Champions, e isso é muito para uma camisa de peso. Eu sou o Gustavo Marques, eu ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.